Olá, começa agora mais um Imprensa em Debate. E o tema de hoje é comunicação empresarial. Para debater este assunto, convidamos Poliana Bolini, jornalista e analista de comunicação, e Rita Santos, jornalista e assessora de imprensa. É um prazer tê-las aqui. A comunicação interna e externa são duas áreas estratégicas para a gestão de uma empresa. Veja agora uma reportagem de Luane Scardovelli. A comunicação interna é uma das principais áreas usada para promover a marca da empresa para os colaboradores, e é através dela que o funcionário entende e participa das ações da organização. Então, é uma comunicação que não é simplesmente a divulgação do pensamento da empresa, mas também tem que criar o movimento contrário, que os colaboradores também possam se expressar. Isso é uma maneira de ver a comunicação interna, que é uma maneira mais moderna, e que vem sendo adotada por empresas que perceberam que essa é uma área estratégica. O papel do comunicador interno é justamente captar essa essência, fazer uma ponte, criar canais, que podem ser os mais variados canais. A gente tem jornais internos, jornais eletrônicos, jornais impressos, revistas eletrônicas, aplicativos que vêm sendo usados cada vez com maior frequência. Uma empresa não vive apenas de comunicação interna. Para que os negócios sejam reconhecidos externamente, organizações contratam assessorias de imprensa que são responsáveis pela divulgação ao público, à mídia e aos clientes. Um assessor de imprensa ele cuida da imagem, do cliente ou de uma empresa, tá? Cuida também das demandas institucionais, tá? E também de toda a comunicação que vai ser passada para a mídia externa. Um assessor de imprensa ele tem que trabalhar, conversar muito com relações públicas, com jornalistas também. Aí esse trabalho conjunto sai uma boa comunicação. Apesar de distintas, as duas áreas precisam trabalhar em conjunto. Se a comunicação interna não dialoga com a comunicação externa, ela não é eficaz. E o mesmo se dá com o contrário. Uma comunicação externa que não está coadunada com os valores internos, com a gestão interna da empresa, ela vai se descolar, a imagem dessa empresa não vai chegar à sociedade de uma maneira verdadeira. Como mostrou a nossa reportagem, a comunicação interna não funciona sem externa. Poliana, você acredita que há alguma situação em que as duas trabalhando juntos pode atrapalhar o decorrer do trabalho? Não, de maneira nenhuma. Eu acredito que a comunicação interna e externa, elas devem trabalhar cada vez mais de maneira integrada. E hoje em dia nós trabalhamos a externa, a interna, até relações institucionais, assessoria de imprensa, relações públicas, todos de maneira muito integrada, porque é importante para manter a imagem da marca, para falar a mesma linguagem de uma forma diferente para cada público, mas mantendo a imagem da marca, que é o mais importante. A gente pode dizer que há uma maior responsabilidade de uma ou de outra? Na verdade, eu acho que estão juntas, Uma depende da outra a todo tempo. O cliente interno, ele faz a imagem da empresa externamente também, Seja para as pessoas que estão ao lado dele, para a sociedade, para o próprio cliente que ele atende também. Então, é muito importante sempre estar integrado. E muitas vezes você consegue utilizar o cliente interno, que é o seu colaborador, também para poder fazer campanhas e para fazer matérias para o público externo, Campanhas internas acabam saindo, se extrapolando para a mídia externa. Eu acredito também muito nisso. E o colaborador, ele é um porta-voz da empresa, E muitas vezes ele é tanto como o colaborador cliente interno, como ele é o cliente externo, aquele produto, aquele serviço que a empresa presta, ele também utiliza, ele também consome, Então, eu vejo a comunicação interna e externa muito integrada. Hoje em dia, eu mal consigo ver as áreas como áreas separadas, assim. Eu vejo que é um trabalho, e às vezes os profissionais são os mesmos, A gente acaba dividindo as atividades para ser cada vez mais junto. E Rita, você acha assim que uma campanha interna, por exemplo, ela pode influenciar uma futura campanha externa, se as duas podem talvez tornar isso uma coisa maior? Com certeza, Como eu estava mencionando, assim, quando você faz uma campanha interna,
bem-sucedida, com a participação efetiva dos colaboradores, você consegue transformar isso em uma notícia para gerar mídia para a imprensa também, para gerar notícia para a imprensa e até movimentar com o cliente. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós gravamos um vídeo com os colaboradores de aniversário para os clientes. Então, é uma mensagem que os colaboradores estão dando para os clientes de feliz aniversário. Nós fomos na obra, a empresa que eu trabalho é uma construtora. Então, nós fomos na obra, gravamos com o pessoal de obra, gravamos com o pessoal do escritório. Isso se transformou numa campanha de comunicação interna para o cliente externo, que é o nosso cliente, né, a comunicação externa, e ao mesmo tempo gerou um release para cadernos de marketing, portais de marketing. Então, é um tipo de campanha que você consegue integrar colaborador, cliente externo e também a mídia, né, gerar notícia para a mídia. Acho que várias campanhas são possíveis de fazer dessa forma. E, Poliana, existem áreas, além da comunicação externa, né, que vocês trabalham em conjunto, dentro de uma empresa que podem auxiliar a comunicação interna e há aquela que também pode dar uma atrapalhada? Assim, qual que é o trabalho que a área de comunicação interna tem com outras áreas, a não ser a comunicação externa que não fica dentro da empresa? Olha, eu vejo a área de comunicação interna sendo bastante acessada hoje em dia por várias outras áreas, né? Nós conversamos aqui um pouquinho antes de começar o debate e falamos que a comunicação interna, nós profissionais de comunicação, a gente acaba atuando no RH, como ouvidoria e como marketing, né? A gente acaba trabalhando com coisas diferentes e sendo acessado por áreas diferentes também. Eu não vejo uma área que atrapalhe, assim, muito pelo contrário, eu gosto desse movimento e eu acho que quanto mais as outras áreas participarem da comunicação, melhor para nós, né? Trazendo conteúdo, trazendo ideias, ou então nos chamando para apoiá-los em algumas ideias, assim. A comunicação é uma área estratégica, né, dentro da empresa. Existem empresas hoje que a comunicação ela é ligada direto no presidente, justamente por isso, né? Algumas vezes no RH interna. Algumas vezes numa diretoria de marketing, mas em algumas empresas ela já é ligada à presidência pela importância que ela tem. Vocês disseram assim que hoje em dia a comunicação interna e externa elas trabalham muito em conjunto, que vocês não conseguem reparar talvez de outra forma. Mas há uma ocasião que possa acontecer assim de ter algum problema ou que uma atrapalha a outra para determinada situação, ou que elas, assim, você possa dizer, não, nessa situação eu não consigo trabalhar junto com a interna ou vice-versa? Eu acho que numa gestão, até numa gestão de crise, você consegue. Mesmo quando você tem algum problema com a mídia externa, e você vai... Acho que, assim, a primeira pessoa a saber, a gente passa a informação primeiro para o nosso cliente interno, porque ele vai reforçar a imagem positiva da empresa. Então, quando você tem algum ruído na imprensa, quando você faz uma nota, quando você levanta as informações, o primeiro cliente a ser informado é o nosso cliente interno, que é o colaborador da empresa, do que está acontecendo, do que saiu, preferencialmente com alguém da empresa falando isso pessoalmente, para mostrar o que está acontecendo realmente e o que está sendo tomado de providência. Por quê? Você reforça aquela comunicação com o seu cliente interno. Depois, lógico, você faz isso com o cliente externo também e com a mídia, né? Informando a mídia. Eu não sei se atrapalha, eu acho que, lógico, tem matérias que você vai fazer para a imprensa que às vezes é uma coisa muito técnica, muito específica, mas vai envolver uma determinada área da empresa também. Então, você acaba se relacionando com a comunicação interna, né? Eu acho que só atrapalha quando, por algum problema de gestão, não conseguem trabalhar juntas. Eu acho que aí atrapalha, porque uma acaba concorrendo com a outra, né? E não consegue perceber que só trabalhando juntas é que elas vão conseguir atingir os públicos e levar a mesma imagem da empresa para todos esses públicos. Então, eu acho que atrapalha quando, por exemplo, a área de imprensa coloca alguma coisa, e não estou dizendo que é responsabilidade, que foi a área de imprensa que determinou, às vezes vem de cima, mas a área de imprensa divulga algo na mídia e esquece de avisar a comunicação interna, seja algo que é algo relevante, às vezes uma venda, uma internacionalização, abertura de mercado. Então, quando elas trabalham separadas, eu vejo um problema, né? Porque aí o colaborador não foi avisado, gera todo aquele desgaste. Mas só por isso, por uma questão de gestão mesmo, de alinhamento.
Rita, você disse que quando acontece alguma coisa externamente ou internamente, a primeira pessoa a saber são os colaboradores. Você acredita que eles ajudam a construir a imagem da comunicação, tanto para dentro quanto para fora da companhia? Toda certeza, com toda certeza. Então, eles têm de ser o nosso foco primeiro. Né? Mesmo que eu vá, até a Poliana estava comentando, né, de quando você faz alguma matéria para a mídia e não avisa a comunicação interna. Então, além de você avisar a equipe da comunicação interna, você tem que avisar também o seu colaborador. Então, acho que é importante você passar a mesma notícia que você está passando para a mídia, você deixar lá no seu portal, no site, no boletim interno, no jornal, olha, estamos divulgando essa matéria, estamos divulgando essa notícia. Assim, ele vai cada vez mais ter esse sentimento de pertencimento, de eu faço parte da empresa, né? Não sou um colaborador, mas eu estou nisso, eu componho a empresa também. E é extremamente importante o colaborador ser a primeira pessoa a saber do que está acontecendo, seja a imagem boa ou a imagem ruim, para ele poder se informar e transmitir isso para fora também. Estamos indo para o intervalo e na volta vamos falar sobre a influência da mídia na comunicação empresarial. O Imprensa em Debate volta já. Imprensa em Debate está de volta. Hoje recebemos as jornalistas Poliana Bolini e Rita Santos para falar sobre comunicação empresarial. Rita, é preciso fazer da mídia externa uma aliada? Por quê? Extremamente importante para a imagem da empresa isso. Principalmente assim, você tem que estudar o veículo de comunicação, oferecer a notícia para ele que tenha o perfil do veículo. Então, não é simplesmente disparar a release, né? Mas é entender um pouquinho o perfil daquele veículo de comunicação e oferecer, de preferência, notícias específicas para aquele público que ele atende também. E, além disso, assim, você poder atendê-lo em relação a uma entrevista, atendê-lo também em relação a personagens. Muitos veículos procuram, por exemplo, a assessoria de imprensa para pedir personagem para uma matéria. Nem sempre a empresa vai ser mencionada. Personagem que eu digo cliente, né? No caso, eu trabalho numa construtora, muitos cadernos de imóveis nos ligam, olha, estou fazendo uma matéria assim, preciso de um cliente com tal perfil. Você tem para me indicar? Então, eu acho que é um tipo de relacionamento que você cria também com a mídia. Você está trazendo o seu público externo, que é o seu cliente, para dar o depoimento, mencionando ou não o nome da empresa, mas ele está dando o depoimento do produto que ele consumiu para a mídia externa. Isso acaba criando um vínculo e dando credibilidade para o próprio veículo de comunicação, porque ele percebe que aquela empresa faz um trabalho sério, o cliente está dando um depoimento, né, de acordo, e acaba, lógico, na próxima vez que ele tiver uma matéria que vá mencionar ou que vá diretamente falar de uma fonte que seja a construtora ou a empresa que a gente trabalha, ele vai nos procurar também. Então, é extremamente importante você manter um bom relacionamento, saber atendê-lo e atendê-lo de forma personalizada. Para as duas, é o seguinte, vocês conhecem alguma situação ou já passaram por uma situação, vivenciaram, em que a má atuação da comunicação, seja ela interna ou externa, prejudicaram a empresa, tanto em imagem, alguma informação importante que tenha vazado e não poderia, alguma coisa do sentido? Eu acho que o que eu me lembro assim, mais recente, que me choca até um pouco, foi o caso do avião da Malásia, que desapareceu, né? E, pelo que eu li na imprensa, os familiares foram convocados para uma reunião pelo governo da Malásia. E antes mesmo de chegarem à reunião, eles receberam um SMS dizendo que eles haviam concluído que o avião estava desaparecido e que as pessoas tinham morrido. Então, assim, é um exemplo de má comunicação, assim, no mais alto grau, na falta de respeito, né, e tudo mais, na falta de entendimento, independe de cultura, né, não é a melhor forma de fazer isso. E me marcou, assim, me chamou bastante a atenção. Eu não acredito que seja uma decisão de comunicação mandar um SMS, né? É uma coisa
maior ainda, mas para mim é um péssimo exemplo e me chocou bastante, assim. Então, sobre o mesmo caso, você tem a mesma impressão? Você acha que... Eu estava pensando assim, são vários os casos em relação a, principalmente quando envolve acidentes, vítimas fatais, em que você tem que ter um cuidado extremo com comunicação, né? Assim, daí a importância, grande importância de ter um comitê gestor de crise. E até, dentro do possível, antever essa crise, né? Para que você não deixe acontecer o que aconteceu lá. Sair uma mensagem, uma informação, não importa se é da diretoria, mas assim, eu acho que cabe principalmente ao assessor de imprensa a sentar com o gestor da empresa, a sentar com os diretores e a mostrar os riscos que a empresa vai correr se ela tomar tal atitude. Então, é extremamente importante, num momento de crise, sentar todo mundo junto, fazer uma comunicação ágil, rápida, envolver, sim, os colaboradores internos também, num caso extremo, contando aí a verdade e o que está sendo feito para poder dimensionar isso e tomar as providências necessárias. E, assim, é extremamente importante você estar sempre uníssono, né, com os gestores e com o público interno. Poliana, às vezes por alguma campanha interna que talvez tenha sido mal divulgada ou às vezes os colaboradores entenderam errado, acaba chegando na ouvidoria como um ruído da comunicação. Como que a área trata isso? Eu já trabalhei em uma empresa de prestação de serviços públicos e a ouvidoria era muito importante para a gente na área de comunicação, né? Eles nos davam vários feedbacks, por exemplo, quando nós tínhamos obras em algumas regiões, é claro que a ouvidoria recebia um sem número de reclamações e com essas reclamações vinham coisas muito pontuais que elas não faziam parte do que a empresa gostaria de passar como imagem. Então, a ouvidoria trazia essas informações e a comunicação trabalhava com aquela comunidade, naquela região onde estava sendo realizada uma obra. Nós fazíamos alguma interação, e isso sem abrir nomes de ninguém, mantendo todo o sigilo das pessoas, mesmo que fosse uma situação de uma obra com uma conduta irregular dos colaboradores, né, dos funcionários ali daquela obra, a gente fazia uma ação naquela região para atender os moradores, para esclarecer, para tirar dúvidas e também agia com a área de operações, né, com a área ali da obra mesmo, para que eles pudessem tomar as providências. Então, a ouvidoria, na verdade, ela é um canal super importante, não só para agir com relação ao problema, né? Para ir lá e falar, olha, para a operação está acontecendo isso aqui, mas também para a comunicação ter a oportunidade de melhorar a imagem e de consertar, né, algumas coisas que ficaram distorcidas na visão daquela comunidade, daquele cliente, daquelas pessoas que moram ali no entorno da obra, que era o caso de onde eu trabalhava. E até mesmo, muitas vezes, você pode usar essa questão, esse possível problema para fazer uma campanha de comunicação externa, né? Aí entra o pessoal de marketing também. Lógico, como a Poliana falou, né? A gente sempre vai manter em sigilo o que deve ser mantido em sigilo, mas o problema em si, ele pode ser transformado numa oportunidade de imagem para a empresa crescer. Então, você trabalha com assessoria, você acredita que, por exemplo, o seu papel hoje em dia, ele está mais fácil, está mais simples chegar até o colaborador pelo fato de ele ter acesso a essas redes sociais? Facilita bastante, né, essa comunicação. Acho que dos dois lados, né? Do lado do colaborador, poder ter acesso à página, fanpage, site, blog. A gente incentiva muito o colaborador a escrever no blog, né? Então, ele posta artigos, posta informações, dicas, que seja de passeio, de cultura, ou até dicas de alguma coisa da empresa que ele queira postar. Estabelecer essa comunicação é importante, ficar prazeroso, ficar mais fácil. Para o próprio assessor de imprensa também, conhecer o seu colaborador e poder fazer dele, às vezes você tem um talento dentro da empresa que você pode gerar uma matéria, né? O cara está trabalhando lá, o colaborador está trabalhando no escritório, mas ele é um músico, ou ele tem um talento voluntário, diferenciado, que você pode explorar isso também. E o Facebook ajuda bastante, né? Porque você acaba descobrindo as pessoas, né? E as pessoas acabam descobrindo a empresa também melhor. Então, facilita
e ajuda e faz, acho que, uma coisa ficar mais gostosa, de você poder divulgar assuntos variados também. E, Poliana, com esse avanço tecnológico, na sua opinião, você acredita que qual será a tendência da comunicação empresarial para o futuro, assim, para frente? Como que você acha que a comunicação ela acompanha essa evolução de acordo com as redes sociais? O que você acredita que possa acontecer? Eu acho que ela tem que acompanhar, né? Se ela não acompanhar, ela vai ficar para trás e ela vai ser cobrada pelo colaborador, né? Na empresa em que eu trabalho, nós lançamos recentemente um grupo dentro do Facebook, é um grupo fechado só para colaboradores, e a gente já se sentia atrasado no que estava lançando, porque o Facebook, a página da empresa no Facebook já existia, mas a oportunidade do colaborador ter um canal só para ele ainda não.